O velho relógio de parede marcava meia-noite quando Helena abriu a caixa empoeirada. Seus dedos trêmulos roçaram o papel amarelado, revelando segredos há muito enterrados. O coração disparou ao reconhecer a caligrafia familiar, era de seu falecido pai. As palavras dançavam diante de seus olhos, desvendando uma teia de mentiras que abalaria os alicerces de sua existência. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Como poderia seu pai, o homem que ela idolatrava, ter sido capaz de tal traição? A carta revelava um caso extraconjugal que durou anos, resultando em um filho ilegítimo. O pior. Helena conhecia o rapaz, era Miguel, seu melhor amigo de infância e atual sócio nos negócios. Com as mãos trêmulas, Helena deixou a carta cair. Memórias inundaram sua mente, os olhares cúmplices entre seu pai e a mãe de Miguel, os presentes caros, as visitas frequentes. Tudo fazia um terrível sentido agora. O som estridente do telefone cortou o silêncio. Era Miguel, sua voz alegre contrastando com o turbilhão de emoções que assolava Helena. Ei, parceira! Pronta para a grande apresentação de amanhã? Helena engoliu em seco, lutando para manter a compostura. Como enfrentaria Miguel agora, sabendo que ele era seu meio-irmão? Como lidaria com a traição de seu pai, que manchava décadas de memórias felizes? Enquanto a noite avançava, Helena mergulhava em um abismo de dúvidas e angústias. Sua vida, até então um exemplo de sucesso e estabilidade, desmoronava diante de seus olhos. Na manhã seguinte, o escritório fervilhava de expectativa. A apresentação para os investidores era crucial para o futuro da empresa. Helena entrou, os olhos fundos denunciando uma noite em claro. Miguel, radiante como sempre, não percebeu o tormento da amiga. Está tudo bem? Perguntou ele, franzindo o senho ao notar a palidez de Helena. Sim, só, eu não dormi bem, ela mentiu, evitando seu olhar. A apresentação começou. Helena observava Miguel com outros olhos, buscando semelhanças com seu pai. O mesmo sorriso cativante, o mesmo carisma magnético. Como não percebera antes? Enquanto Miguel discursava com confiança, Helena sentia-se sufocar. As paredes da sala de reuniões pareciam fechar-se sobre ela. Precisava sair dali, precisava respirar. Com licença, murmurou, levantando-se abruptamente e deixando a sala sob os olhares atônitos dos presentes. No banheiro, Helena encarou seu reflexo no espelho. Quem era ela agora? Filha de um mentiroso? Irmã de seu melhor amigo? A verdade era um fardo pesado demais para carregar sozinha. Voltou à sala, determinada a concluir a apresentação. Mas cada palavra era uma luta, cada slide uma tortura. Miguel, percebendo algo errado, assumiu o controle, finalizando com maestria. Os investidores aplaudiram entusiasmados, mas Helena mal ouvia. Sua mente estava a quilômetros dali, perdida em um passado que agora parecia uma farsa elaborada. Ao final do dia, Miguel a confrontou. O que está acontecendo, Helena? Você está estranha desde ontem. Ela hesitou. Deveria contar? Destruir a vida de Miguel também? Ou carregar esse segredo sozinha, protegendo-o da verdade devastadora? Nada, respondeu por fim. Só estresse. Mas enquanto caminhava para casa naquela noite, Helena sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O passado, que julgava morto e enterrado, ressurgira com força total, ameaçando destruir tudo o que ela construíra. A verdade era um monstro faminto, e Helena temia que, uma vez liberta, devoraria não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. O relógio continuava seu tic-tac implacável, lembrando-a que cada segundo a levava mais perto de uma decisão que mudaria tudo para sempre. Os dias se arrastavam, cada um mais pesado que o anterior. Helena vivia em um estado de constante alerta, temendo que a qualquer momento a verdade escapasse de seus lábios. Cada interação com Miguel era uma provação, um teste de sua capacidade de manter a fachada de normalidade. Numa tarde particularmente tensa, Helena se viu sozinha com Miguel no escritório. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som dos dedos dele no teclado. Ela observava,
notando pela primeira vez o quão parecido ele era com seu pai, seus pais. O pensamento a fez estremecer. Helena, você tem certeza que está bem? A voz de Miguel a arrancou de seus devaneios. Você anda tão distante ultimamente. Ela forçou um sorriso. Estou bem, só cansada. O trabalho, você sabe. Miguel não parecia convencido. Olha, sei que somos sócios, mas antes de tudo somos amigos. Você pode contar comigo para qualquer coisa, sabe disso, não é? As palavras dele eram como facadas. Se ele soubesse a verdade, será que ainda ofereceria esse apoio incondicional? Helena sentiu as lágrimas se formando e lutou para contê-las. Eu sei, Miguel. Obrigada. Sua voz falhou na última palavra. Naquela noite, incapaz de dormir, Helena vasculhou velhos álbuns de família. Cada foto agora contava uma história diferente. Os sorrisos pareciam forçados, os abraços, falsos. Será que sua mãe sabia? Será que todos sabiam, menos ela? A dúvida a corroía por dentro. Precisava conversar com alguém, desabafar. Mas quem? Sua mãe? Não podia destruir as memórias que ela tinha do marido. Miguel? Impensável. Amigos? Ninguém era próximo o suficiente para um segredo desse calibre. Helena se sentia sozinha como nunca antes. O peso do segredo a esmagava, sufocando-a lentamente. Uma semana depois, durante uma reunião importante, o inevitável aconteceu. Miguel apresentava os novos projetos da empresa quando, de repente, fez uma piada, a mesma piada que o pai de Helena costumava fazer. Foi demais. Helena irrompeu em lágrimas, para o choque de todos na sala. Sem explicação, ela saiu correndo, deixando Miguel e os clientes perplexos. No estacionamento, Helena tentava se recompor quando sentiu uma mão em seu ombro. Era Miguel, seus olhos cheios de preocupação. Chega, Helena. O que está acontecendo? E não me diga que é só estresse. Conheço você há tempo demais para acreditar nisso. Ela o encarou, o coração acelerado. Era agora ou nunca. Miguel, eu descobri algo. Algo sobre nossos pais. O rosto dele se contorceu em confusão. Nossos pais? Do que você está falando? Helena respirou fundo. Seu pai, ou não é seu pai biológico. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel a olhava como se ela tivesse enlouquecido. Do que você está falando? Isso é loucura. Eu encontrei uma carta, Helena continuou, as palavras saindo em torrentes. Uma carta do meu pai. Ele teve um caso com sua mãe, Miguel. Você é meu irmão. O choque no rosto de Miguel era palpável. Ele cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco. Não pode ser verdade. Você está mentindo. Por que eu mentiria sobre algo assim? Helena gritou, as lágrimas escorrendo livremente agora. Você acha que eu queria isso? Que eu queria destruir tudo o que conhecemos? Miguel se afastou, balançando a cabeça em negação. Preciso pensar. Isso é demais. Ele se foi, deixando Helena sozinha no estacionamento, sentindo-se mais vazia do que nunca. O segredo estava revelado, mas ao invés de alívio, ela sentia apenas um vazio crescente. Nos dias que se seguiram, o escritório se tornou um campo minado emocional. Miguel evitava Helena a todo custo, mergulhando no trabalho como nunca antes. Os funcionários percebiam a tensão, mas ninguém ousava perguntar. Helena, por sua vez, vivia em um estado de torpor. Havia imaginado 1000 cenários para quando a verdade viesse à tona, mas a realidade era muito pior. O silêncio de Miguel era ensurdecedor, mais doloroso que qualquer grito ou acusação. Uma tarde, Helena recebeu uma mensagem de Miguel: precisamos conversar. Minha casa, hoje à noite. O coração dela disparou. Era o momento da verdade. Enquanto dirigia para a casa de Miguel, Helena se perguntava se algum dia as coisas voltariam ao normal. Se algum dia eles superariam essa revelação que abalara os alicerces de suas vidas. Ao chegar, encontrou Miguel sentado na varanda, o olhar perdido no horizonte. Ele parecia ter envelhecido anos em poucos dias.
Quando seus olhares se cruzaram, Helena viu uma mistura de dor, confusão e, surpreendentemente, um lampejo de esperança. Então, Miguel começou, sua voz rouca: "Somos irmãos." Helena sentiu, incapaz de falar. "Sabe," ele continuou, "passei dias odiando você por ter me contado isso. Odiando seu pai, nosso pai, por ter feito isso. Odiando minha mãe por ter mentido todos esses anos." Ele fez uma pausa, respirando fundo. Mas então percebi algo. "Apesar de tudo, apesar dessa loucura toda, você continua sendo a pessoa que melhor me conhece no mundo. E eu, também, acho que sempre senti que tínhamos uma conexão especial." Helena sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez, eram diferentes. Eram lágrimas de alívio, de esperança. "O que fazemos agora?" ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Miguel deu de ombros, um sorriso triste brincando em seus lábios. "Honestamente? Não faço ideia. Mas sei que, seja lá o que for, faremos juntos. Como sempre fizemos." Naquele momento, sob o céu estrelado, Helena sentiu um peso se levantar de seus ombros. O caminho à frente seria difícil, cheio de obstáculos e conversas dolorosas. Mas pela primeira vez desde que descobrira a verdade, ela não se sentia mais sozinha. O passado havia ressurgido, trazendo à tona segredos há muito enterrados. Mas talvez, apenas talvez, esse mesmo passado pudesse ser o alicerce para um futuro mais forte e verdadeiro. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina para Helena e Miguel. O escritório, antes um campo de tensão silenciosa, agora vibrava com uma energia diferente. Os dois passavam horas conversando, reconstruindo suas histórias, preenchendo as lacunas de uma vida compartilhada sem que soubessem. Certa tarde, enquanto revisavam antigos álbuns de família, Miguel soltou uma risada amarga. "Olha só essa foto do Natal. Lembra como nosso pai sempre insistia em nos sentar lado a lado? Agora faz sentido." Helena sentiu um aperto no peito. "Miguel, você acha que ele queria nos contar? Que talvez ele estivesse tentando, à sua maneira." O silêncio pairou entre eles por alguns instantes. "Talvez," Miguel respondeu finalmente. "Mas isso não muda o fato de que ele nos negou a verdade por tanto tempo." A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Era Sandra, a secretária, com uma expressão preocupada. "Desculpem interromper, mas há uma senhora na recepção insistindo em falar com vocês dois. Ela diz que é urgente." Helena e Miguel trocaram olhares intrigados. Ao chegarem à recepção, o choque foi instantâneo. Lá estava Carmen, a mãe de Miguel, parecendo ter envelhecido uma década desde a última vez que a viram. "Mãe?" Miguel exclamou, surpreso. "O que faz aqui?" Carmen olhou de Miguel para Helena, seus olhos marejados. "Eu sei. Sei que vocês descobriram." O mundo pareceu congelar naquele instante. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. Como ela sabia? "Vamos para um lugar mais privado," Helena sugeriu, guiando-os para sua sala. Uma vez lá dentro, Carmen desabou em lágrimas. "Eu sinto muito. Sinto muito por tudo. Vocês não merecem passar por isso." Miguel, ainda em choque, perguntou: "Como você soube que descobrimos?" Carmen enxugou as lágrimas. "Sua tia me contou. Ela viu vocês dois conversando no jardim da sua casa, Miguel. Ouviu fragmentos da conversa. Eu sabia que esse dia chegaria eventualmente." Helena sentiu uma onda de raiva crescer dentro de si. "Você sabia? Todos esses anos, você sabia e não disse nada?" Carmen baixou o olhar, a vergonha evidente em seu rosto. "Eu queria proteger vocês. Proteger suas famílias. Nos proteger?" Miguel explodiu. "Mentindo para nós por décadas? Que tipo de proteção é essa?" O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de anos de segredos e mentiras. Helena observava a mulher que sempre considerou como uma segunda mãe, agora uma estranha diante de seus olhos. "Por que agora?" Helena perguntou finalmente. "Por que veio nos contar agora?" Carmen respirou fundo. "Porque vocês merecem saber toda a verdade. Não apenas fragmentos encontrados em uma carta velha." Nas horas que se seguiram, Carmen desvendou uma história de amor proibido, de escolhas difíceis e de sacrifícios silenciosos. Falou sobre como ela e o pai de Helena se apaixonaram, sobre a culpa que os consumia, sobre a decisão de terminar o caso quando descobriu a gravidez.
Seu pai, ela disse, olhando para Miguel, sabia que você não era filho dele biologicamente. Mas ele escolheu te amar como seu. Ele é seu pai em todos os sentidos que importam. Miguel parecia devastado. Por que ele nunca me contou? Ele queria, Carmen respondeu, as lágrimas voltando. Nos últimos anos de vida, ele insistiu que deveríamos contar a verdade. Mas eu tive medo. Medo de perder você, medo de destruir nossas famílias. Helena sentiu uma mistura confusa de emoções. Raiva pela mentira, compaixão pela dor evidente de Carmen, confusão sobre como proceder dali em diante. E minha mãe? Helena perguntou, temendo a resposta. Ela sabe? Carmen negou com a cabeça. Não. Seu pai nunca teve coragem de contar a ela. Esse era o peso que ele carregava. O silêncio voltou a dominar a sala. O peso das revelações era quase palpável. O que fazemos agora? Miguel perguntou, sua voz quase um sussurro. Carmen olhou para os dois, seus olhos implorando por compreensão. Isso cabe a vocês decidirem. Eu só peço que tentem entender. Nós cometemos erros, mas sempre foi por amor. Amor a vocês, às nossas famílias. Helena e Miguel se entreolharam. Anos de amizade, agora entrelaçados com esse novo laço de sangue, pareciam pesar entre eles. Precisamos de tempo, Helena disse finalmente. Tempo para processar tudo isso. Carmen assentiu, levantando-se lentamente. Eu entendo. Só saibam que, não importa o que decidam, eu amo vocês dois. Mais do que podem imaginar. Quando Carmen saiu, deixou para trás um silêncio ensurdecedor. Helena e Miguel permaneceram imóveis, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Então, Miguel disse após o que pareceu uma eternidade, parece que temos mais em comum do que pensávamos. Helena não pôde conter um riso amargo. Parece que sim. Olhando pela janela, para a cidade que seguia seu ritmo frenético, alheia ao drama que se desenrolava naquela sala, Helena se perguntou como seria o amanhã. Como enfrentariam o mundo sabendo o que sabiam agora? Uma coisa era certa, nada seria como antes. O passado, há tanto tempo escondido, agora estava completamente exposto. E com ele, veio a promessa de um futuro incerto, mas potencialmente mais honesto e verdadeiro. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados, quando Helena finalmente chegou em casa. O apartamento, antes um refúgio, agora parecia sufocante com o peso das revelações do dia. Ela se dirigiu ao bar, servindo-se de uma dose generosa de uísque, algo que raramente fazia. O líquido âmbar queimou sua garganta, uma sensação bem-vinda que a ancorava no presente. Helena pegou o telefone, seus dedos pairando sobre o contato de sua mãe. Deveria contar a ela? Destruir a memória que tinha de seu falecido marido? Antes que pudesse tomar uma decisão, o telefone tocou. Era Miguel. Ei, ele disse, sua voz rouca. Só queria checar se você está bem. Helena sentiu um nó na garganta. Definir bem neste momento é complicado. Miguel soltou uma risada sem humor. Eu sei bem como é. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de palavras não ditas e emoções à flor da pele. O que faremos agora, Miguel? Helena finalmente perguntou, sua voz quase um sussurro. Honestamente? Não faço ideia, ele respondeu. Mas sei que não posso enfrentar isso sozinho. Preciso de você, Helena. Mais do que nunca. As palavras dele tocaram algo profundo em Helena. Apesar de tudo, apesar da mentira que permeou suas vidas, o vínculo entre eles permanecia inabalável. Estou aqui, ela respondeu, sentindo as lágrimas voltarem. Sempre estarei. Nos dias que se seguiram, Helena e Miguel mergulharam em uma jornada de autodescoberta. Reexaminaram cada memória, cada momento compartilhado, sob uma nova luz. As semelhanças que antes atribuíam à amizade próxima agora ganhavam um novo significado. Uma tarde, enquanto revisavam antigos documentos da empresa, Miguel fez uma descoberta surpreendente. Helena, olhe isso, ele chamou, sua voz trêmula de emoção. É o contrato original da nossa parceria. Veja a data. Helena se aproximou, seus olhos arregalando-se ao ver o documento. A data coincidia exatamente com o aniversário de morte do pai dela. Você acha? Ou ela começou, incapaz de terminar a frase. Miguel assentiu lentamente. Acho que sim.
Nosso pai, ou ele deve ter orquestrado isso. Nos unir através dos negócios. A revelação os atingiu como uma onda. Mesmo após sua morte, seu pai continuava a influenciar suas vidas, tentando, à sua maneira, corrigir os erros do passado. Naquela noite, Helena tomou uma decisão. Era hora de confrontar sua mãe. Não podia mais carregar esse segredo sozinha. O encontro foi doloroso. Sua mãe, inicialmente incrédula, passou por um turbilhão de emoções em raiva, tristeza, confusão. Mas no final, surpreendentemente, veio a aceitação. Eu sempre soube que havia algo, ela confessou, suas mãos tremendo ao segurar uma xícara de chá. Nunca soube exatamente o que, mas sentia que seu pai carregava um peso. Agora entendo. Helena ficou impressionada com a força de sua mãe. Como você pode estar tão calma? Sua mãe sorriu tristemente. Querida, a vida é complicada. As pessoas cometem erros. O que importa é como lidamos com as consequências. Seu pai, apesar de tudo, nos amava. Amava você. E agora, você tem um irmão. Isso não é uma bênção disfarçada? As palavras de sua mãe ecoaram em Helena por dias. Gradualmente, a raiva e a confusão começaram a dar lugar a algo novo, em aceitação e, surpreendentemente, gratidão. Semanas depois, Helena e Miguel decidiram que era hora de honrar a memória de seu pai de uma forma significativa. Criaram uma fundação em seu nome, dedicada a ajudar crianças em situações familiares complicadas. No dia do lançamento da fundação, enquanto estavam diante de uma plateia de jornalistas e apoiadores, Helena sentiu a mão de Miguel apertar a sua. Estamos aqui hoje, ela começou, sua voz firme, para celebrar não apenas a memória de um homem, mas o poder do amor e do perdão. Miguel continuou, nossa história é complicada, cheia de segredos e revelações. Mas aprendemos que o que nos define não são os segredos que guardamos, mas como escolhemos lidar com a verdade quando ela vem à tona. Enquanto falavam, Helena viu sua mãe na plateia, lágrimas nos olhos, mas um sorriso orgulhoso nos lábios. Ao seu lado estava Carmen, as duas mulheres unidas por uma história compartilhada de amor, perda e, finalmente, aceitação. O passado, por tanto tempo escondido, agora estava completamente exposto. Mas em vez de destruí-los, os havia fortalecido. A traição antiga, que um dia ameaçou despedaçar suas vidas, agora servia como fundação para algo novo e belo. Helena olhou para Miguel, seu irmão, seu melhor amigo, seu parceiro de negócios. Naquele momento, ela entendeu que às vezes, é preciso que o passado venha à tona para que possamos realmente abraçar o futuro. Enquanto a plateia aplaudia, Helena sentiu uma paz que não experimentava há semanas. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, ela o encarava não com medo, mas com esperança. A verdade os havia libertado, e agora, juntos, estavam prontos para escrever o próximo capítulo de suas vidas. Um capítulo de honestidade, de perdão e, acima de tudo, de amor incondicional.